Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos lá agora, vamos começar fazendo o nosso projetinho de lista de tarefas, tá? Projetinho bem simples, bem legal, mas que tem muitos recursos muito legais e a gente vai ainda dar uma incrementada a mais que vai ficar bem legal nesse nosso projeto, tá bom? Então olha só, vamos começar mostrando o projeto inteiro funcionando, tá? Então olha só, lista de tarefas. Tá aqui, eu botei uma tarefinha de exemplo, né? Que você pode vir para cá, clica em marcar, ele vai ficar marcado aqui e ele vai, ó, riscar o item que foi completado, legal? Mesma coisa, eu posso vir aqui, clico aqui e aí eu digito alguma coisa. Então, por exemplo, gravar aula, dou um enter, pronto, já está aqui mais um item. Então, vou botar mais algum outro aqui, sei lá, editar aula. Pronto, botei mais algum outro, comprar um bolo, pronto, botei aqui. Legal? Então eu tenho aqui itens específicos aí se eu fizer, por exemplo, comprei o bolo, então cliquei aqui, já que eu já estava na padaria, né? E um dos itens é comprar o pão na padaria, eu comprei um bolo também, tinha lá, então cliquei em marcar. Legal? E aí eu vou marcando, ou posso desmarcar também, do mesmo jeito ele volta ao normal o meu item, tá? Então, ó, vou marcando, marco aqui, e aí eu posso adicionar mais itens, enfim, posso fazer do jeito que eu quiser aqui minha lista de tarefas. Legal? Então, basicamente, o aplicativo é esse. Claro, a gente vai em termos técnicos, né? Vamos dividir cada um em seu devido componente, vamos fazer ações específicas, ações de dentro do componente, ações de fora do componente, enfim. Vamos fazer um negócio bem legal para a gente focar enquanto vai criando esse sisteminha e aprendendo, obviamente, né, sobre várias coisas distintas. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar criando o nosso projeto. Então, deixa eu encerrar aqui a execução desse cara. Então, pronto, não está mais funcionando. Se eu dar um atualizado aqui, ó, ele vai ficar só carregando, depois ele para, porque não tem mais um projeto rodando, né? E vamos começar criando o nosso projeto do zero, tá? Então, vou abrir aqui um terminal, um prompt de comando, e eu vou vir para a pasta correta. Então, cd C2 eu tenho uma pasta aqui que está em C2 chamada projetos, tá? Vou entrar nela. Depois eu vou dar um cd em uma outra pastinha chamada D5 React, que está dentro de projetos também. Entrei aqui, então estou em C2 projetos D5 React, tá? E aí eu vou criar o meu projeto aqui. Claro, ele vai criar uma outra pastinha com o projeto, enfim, mas vai ser aqui que eu vou criar o meu projeto, tá? Então, vamos lá criar o nosso projeto. npx create react app para criar o nosso projeto, né? Vou dar um espaço, eu vou botar o nome do meu projeto. Vamos chamar esse projeto de to-do. Então, fica bem fácil, né? To-do, lista de tarefas, né? To-do list, na verdade. E aí eu vou dar um espaço aqui, colocar um traço template TypeScript, para ele já criar o projeto com o TypeScript, legal? Então, deixa ele criando aqui. Geralmente, esse primeiro processo para criar o projeto, ele demora um pouquinho, tá? Depende um pouquinho da sua internet, ele vai baixar algumas coisas, enfim. Então, se demorar, não se preocupa, tudo bem? No meu caso aqui, ó, ele está indo até relativamente rápido, mas de todo jeito, quando ele finalizar, eu volto aqui com você. Perfeito, ó, estamos agora com o nosso projetinho criado. O que a gente vai aproveitar? Eu vou aproveitar, antes inclusive de abrir no meu editor aqui, enfim, vamos entrar aqui na pastinha do projeto. Então, cd to-do, então entramos na pastinha do projeto. E eu vou instalar também uma biblioteca que a gente vai precisar, que é a Styled Components, para a gente estilizar algumas coisinhas, tá? Eu vou ensinar tudo bonitinho a você, tá? Então, ó, npm install styled-components. Vamos instalar essa biblioteca e depois, como ela tem suporte a TypeScript, vamos instalar os types dela também, tá? Então, se você não sabe TypeScript ou você ainda está começando, enfim, nem se preocupa, eu vou explicar tudo que precisar de uma explicação um pouco mais aprofundada, tudo bem? Então, instalamos a biblioteca. Deixa eu instalar aqui o type dela agora. Então, -d, types, /styled components. Então, vamos instalar aqui. Esse aqui ele instala bem rapidinho. Então, quando ele terminar de instalar, aí a gente abre o nosso projeto aqui no meu editor de código, tá? Então, vamos só terminar aqui. Pronto. Terminou. Fechei, limpei aqui. Vou até fechar, na verdade. Vamos para o nosso editor de código, que não tem nada aberto aqui. E eu vou puxar a pastinha do meu projeto. Então, ó, tá aqui a pastinha onde tem o D5 React. Tá aqui a pasta To Do, que é a pasta que ele criou. Eu arrasto e solto aqui. Pronto.
ele vai abrir aqui no meu navegador ou no meu editor de código, tá bom? E para rodar o projeto, a gente vem aqui, eu vou abrir aqui uma extensãozinha de terminal que eu tenho, mas você pode abrir o seu próprio prompt de comando sem problema nenhum. E vou digitar npm start. Legal? Então, lembrando só a observação básica enquanto ele inicia aqui o servidor. Uma observação basiquinha. Nesse projeto, não vou estar ensinando React para você, então não vou ensinar cada detalhe, tá? Isso a gente faz dentro do nosso curso. Aí a gente ensina cada detalhezinho sobre comando, o que é que ele faz, por que ele faz aquilo, enfim. Mas aqui a gente vai focar um pouco mais no projeto em si, tá? Então, fechar aqui para não ficar duplicado. Fechei uma aba e pronto. Projetinho rodando aqui. Legal? Vamos voltar para cá. Eu vou fechar aqui por enquanto, deixei ele lá rodando bonitinho. E vamos começar a brincadeira aqui com o nosso projeto, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar. Aqui na pasta src, que é onde está o nosso código, né? Mais especificamente no arquivo app.tsx, vamos abrir ele. Então, nesse arquivo aqui, o que acontece? Tem aqui a nossa aplicaçãozinha básica, do jeito que está rodando aqui, ó, essa imagem rodando, esse textinho, esse link, enfim, está tudo aqui. A gente vai remover tudo isso para a gente começar do zero, tá bom? Então, vamos vir para cá, selecionar tudo e simplesmente remover, tá? E aí vamos começar criando o nosso componente. Const app, então componentezinho básico aqui, e aí aqui embaixo eu vou exportar ele com o export default app, e aí a gente foca em criar o nosso componente aqui de fato, tá? Então dá um return aqui, já para deixar prontinho o retorno do nosso componente. Então vamos lá. Como a gente está usando o Styled Components, ou melhor, como nós vamos utilizar o Styled Components, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá, na minha pastinha src, na mesma pasta do app.tsx, melhor dizendo, né? E vou criar um novo arquivo, chamar esse arquivo de app.styles.ts. Então, vindo para cá. Por que eu vou criar esse cara? Porque nesse cara eu vou colocar os nossos componentes de estilização do nosso Styled Components. E eles fazem referência ao meu app. Como eu não vou criar uma pasta somente para esse app, se eu tivesse uma pasta, como a gente vai ter em outras ocasiões aqui, em outras coisas que a gente vai fazer, aí eu crio apenas o arquivo index e o arquivo styles, fica lá dentro da pastinha e tudo certo. Eu explico quando a gente chegar nessa etapa, tá? Mas aqui, como nós temos na pasta raiz do nosso código, fonte, né? Eu tenho o app e eu tenho o app.styles, que ele faz referência à estilização desse cara. Então, primeira coisa, vamos vir para cá e vamos criar um pouquinho aqui o nosso componente geral, né? O nosso container geral do nosso site. Então, import styled from styled components. Então, importamos aqui o nosso styled, né? E vamos agora criar os nossos componentes aqui. Então, o primeiro que a gente vai criar é um container, que seria basicamente uma div que vai ficar pegando, né, todo o nosso site, o nosso sistema como um todo, né? Então, export const, vamos chamar aqui de container, styled.div, vai ser uma div mesmo. Então, tá aqui os dois pontos. E aqui a gente já pode, se quiser, estilizar um pouquinho aqui a nossa div, tá? Então, essa div aqui, ela vai ter um background color. Vou botar uma corzinha. Eu tenho aqui o código dela, que é 17181F, tá? É um azul bem parecido com o azul do projeto original que vem, tá? Então, e um color, que é a cor da fonte, que também é um cinza um pouquinho meio escuro, mais ou menos claro e escuro, tá? Então, é o 797A81. Salvei aqui. Criei o meu primeiro componente dentro do Styles. Então, vou vir para cá agora, para o meu app, e vamos importar esse cara. Então, import. Eu vou importar tudo que ele foi exportado lá. Eu vou importar aqui as C. C de quê? De component. Você pode chamar do que você quiser, tá? From. E aí, vamos abrir aqui as aspas para a gente procurar o nosso app.styles, tá? E aí, eu uso aqui o meu C com o que eu quiser rodar lá. Então, por exemplo, c.container. Pronto. Estou usando aqui o meu componente container que eu exportei. Eu estou importando aqui tudo dentro do C. E aí eu ponho c. E o que eu quiser, no caso que tenha disponível lá. Tudo bem?
Uma outra opção de eu fazer isso daqui, e que até alguns desenvolvedores usam essa outra opção, é eu fazer isso aqui, ó. Eu vou importar aqui apenas o que eu vou utilizar. Então, por exemplo, vou utilizar o container. Eu ponho aqui container. E aí, como é que eu uso aqui? Container e pronto. Ele funciona também do mesmo jeito. Tudo bem? Qual o problema disso? Quando você tem uma tela com muitos componentes, você vai ficar aqui com vários nomes aqui, para você ter que importar tudo que você usa, né? Então, isso pode atrapalhar a visualização do seu código. Então, para você simplificar, você importa tudo e chama isso de alguma coisa. No caso, C fica mais fácil, né? De component. E aí eu venho para cá e ponho C ponto e ele já mostra o que eu tenho disponível. No caso, eu tenho container disponível aqui agora. Deixa eu dar 3 pontinhos aqui. Salvei. Quando eu venho para cá, ó lá, eu tenho agora uma tarja basicamente, né? Por que uma tarja? Porque eu só tenho os 3 pontinhos na tela. E o restante é a tela, né, que é branca, tá? Eu não quero que essa tela fique branca, eu quero que esse container ele pegue toda a minha tela. Então eu vou vir para cá para o Styles e vou adicionar aqui a altura mínima, ou min half, vai ser 100 VH, que no caso é a parte, a visualização horizontal do meu navegador. E aí automaticamente, ó, fica tudo da cor que eu quero, tá? Então, tá aqui, ó, os 3 pontinhos que eu botei e o componente está pegando toda a minha tela, tudo bonitinho. Perfeito. Então, criei o meu container, o primeiro componente que eu criei, né? Explicado isso, vamos agora para o que interessa, né? Então, vamos agora fazer um outra div para eu deixar o meu conteúdo centralizado aqui no meio da tela. Então, uma área, meio que uma área disponível, né? Eu tenho um container, que seria a área inteira do meu navegador. Agora eu vou botar a área somente que vai ter o conteúdo mesmo, porque o nosso sistema ele vai funcionar aqui no meio da tela, tá? Então, vamos vir para cá. Export, const, vamos chamar de área, que vai ser uma div também, tá? E aí essa div a gente vai botar algumas estilizaçõezinhas básicas. Então, por exemplo, ela vai ter um margem alto, para ficar no meio da tela, né? Uma largura máxima de 980 pixels e um padding de 10 pixels aí, para quando tiver no mobile ele não ficar tudo encostado nas laterais do celular, tudo bem? Então, área aqui, vamos vir para cá, tirar os 3 pontinhos e vamos usar esse área. Então, C ponto, eu tenho a área disponível aqui agora, fechar ele aqui. E agora, se eu botar 3 pontinhos aqui dentro de área e salvar, olha o que vai acontecer. Os 3 pontinhos agora que estavam aqui no canto, eles vêm para cá. Por quê? Porque a minha área do site ele vem mais ou menos daqui até aqui, mais ou menos. Então, no meio da tela, basicamente. Tá? Beleza. Junto disso, vamos voltar para cá e vamos criar o nosso header. Ou seja, o nosso H1 que vai ter o nome do nosso sistema. Então, export const, vamos chamar de header. Styled.h1, não vai ser uma div, né? Vai ser um H1, então eu ponho aqui a tag que ele representa, tag do HTML mesmo, né? Que ele representa. E aí vamos lá, margem 0, padding 0, vamos zerar as propriedades padrão, né? A cor branca para a gente conseguir ver tudo, né? Um text align center para que o conteúdo fique no meio também, então o texto vai ficar bem no meio da tela. E vamos botar também uma borda na parte de baixo. Então, border bottom, 1 pixel, solid, e aí um 444, que é um cinza bem clarinho, né? Bem parecido para ele não destacar tanto assim. E um padding bottom de 20 pixels para descolar o texto dessa bordinha, tá? Então, beleza. Vamos testar aqui, criando aqui dentro da minha área. Eu ponho c.header e aí aqui eu ponho algum texto qualquer. Então vamos botar aqui, por exemplo, lista de tarefas. Deixa eu vir para cá. Olha lá, perfeito. O nome lista de tarefas e a bordinha, ó, horizontal aqui pegando todo o espaço que eu tenho disponível. Beleza? Então, minha parte inicial do meu sistema, né, tá feita. Agora vamos para as outras áreas do meu sistema. Então vamos lá. Ó, agora que começa o negócio de fato, né? Agora saímos de layout básico e vamos começar para a funcionalidade mesmo do próprio sistema. Então, olha só. Esse nosso sistema ele vai ter nessa tela aqui, por exemplo,
duas áreas, né? Ele tem uma área em que eu vou adicionar uma tarefa nova, que vai ter lá o campinho para eu adicionar, etc. Então, tem essa área. E ele vai ter uma outra área que ela lista os itens que eu tenho lá na memória, certo? Então, ela vai pegar essa lista de algum lugar, ela vai exibir essa lista aqui, e aí eu tenho essa lista na minha memória, tudo bem? Uma das opções que você tem, por exemplo, se você já está um pouquinho mais avançado, é você pegar essa lista de um banco de dados na internet, de um Firebase, enfim, de uma fonte terceira de dados, certo? Para a gente não complicar esse projeto específico, vão ter outros projetos que a gente vai usar esse tipo de recurso. Nesse daqui, para a gente começar bem direitinho, né? Vamos fazer um projeto um pouco mais simplificado. Então, essa lista de dados ela não vai vir de uma fonte externa, ela vai vir de uma fonte interna, beleza? Então, ela vai vir do próprio sistema, já vai começar com uma tarefa de exemplo, uma ou duas, enfim, tarefas de exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos vir para cá. E onde é que a gente vai armazenar essas tarefas? Em uma lista que eu consiga adicionar itens novos, certo? Em uma lista que seja mutante. Então, para isso, eu tenho que usar um state. No React, a gente chama de state, uma, entre aspas, variável que modifica, que ela pode ser modificada com o tempo, tá bom? Então, a state, como é um recurso do React, eu vou dar um import aqui, from React, tá? E aí eu vou vir para cá, e aí eu uso o use state. Legal? Então, use state que a gente vai usar exatamente aqui. Então, const, vamos usar aqui, começar, né, criar o nosso state aqui. Então, vou chamar de list, com a função de setar valores dessa lista com set list, use state, e aí aqui a gente começa. Vai ser um array, né, basicamente, e um array que dentro dele vão ter valores específicos. Aqui que começa a parte legal. No TypeScript, você consegue definir como é que vai ser o padrão de valores, porque para eu ter certeza, né, que todos os itens dessa lista, elas vão ter, por exemplo, um ID, um nome, que é o textinho, né, que eu vou mostrar lá da tarefa. Ela vai ter uma marcação se está dizendo se essa tarefa foi feita ou não. Então, toda tarefa que eu criar, ela tem que ter pelo menos esses três itens, né? Um ID, que é algum item que vai identificar aquele cara, o texto, né, o próprio nome, né, da tarefa, que é o texto mesmo, e algum marcador, que seria um boolean, né, que vai ficar com true ou false, se aquele item está feito ou não, beleza? Então isso nos leva para o nosso primeiro item que a gente tem que fazer antes de a gente começar a botar itens aqui, que é esse carinha aqui, ó. Vamos vir aqui na pasta src, nova pasta, e vamos chamar ela de types. Então aqui dentro dessa pastinha types, eu vou colocar todos os types que eu precisar criar para essa minha aplicação, tá? No caso, os types que sejam mais genéricos, né? Que eu vou usar em vários locais diferentes da aplicação, como é esse caso. Então, novo arquivo aqui dentro e vamos chamar esse cara de item.ts. Então, cada item da minha lista de tarefas vai se chamar item, basicamente isso, tá? Então, ó, vamos lá. Esse meu item, eu vou dar um export type, chamar item. E aí vamos criar aqui o meu type. Ele vai ter o quê? Um ID, todo type não, né? Todo item da minha lista vai ter um ID, que vai ser um number, ou seja, um número, né? Ele vai ter um name, que é a própria tarefa, a própria descrição da tarefa, que vai ser um string. E ele vai ter um done, que vai ser um boolean. Um boolean significa uma variável que tem true ou false. Né? Então, todas as minhas tarefas elas têm que ter pelo menos esses três caras. Salvei, vamos voltar para cá. Eu vou importar esse cara aqui, né? Então, import from. E aqui é que a gente começa a brincadeira, tá? Então, ó, ponto barra. Nossa, aqui, o teclado tá loucura total aqui, né? Então, types barra item, legal? E aí eu vou vir aqui. E eu vou importar o meu item. Legal? Então, importei aqui o meu typezinho. Eu vou vir para a minha state, use state aqui. E eu vou dizer o seguinte, ó. Dentro dessa state aqui, eu vou ter item. Mas não só isso, né? Eu vou ter um array de item.
Então, pronto, o meu TypeScript aceita. Então quer dizer que, ó, se eu vim para cá e eu colocar o nome Boniek, automaticamente o meu TypeScript ele vai ficar reclamando, ó. Então, ó, o argumento do tipo string não é atribuível ao parâmetro do tipo item, array de item no caso, né? Então, eu estou colocando aí um item errado, porque eu disse que no meu state eu vou ter um array de item. E item, tá aqui, ó, a estrutura bonitinha que eu tenho do meu item, tá? Então, no mínimo, eu tenho que botar um array vazio aqui. E aí ele vai ficar sem problema nenhum. Mas vamos botar um item aqui pelo menos, né? Então, vamos ter aqui um objeto. Dentro desse objeto, se eu colocar idade 90, olha só, ele reclama, porque não tem esse idade aqui. Eu tenho que colocar os itens que tem no tipo item. Então, id 1, beleza. Name. Name é quem? É o próprio texto, né, da minha tarefa. Né? Então, vou botar aqui, comprar o pão na padaria, por exemplo. E eu tenho que ter um done false, ou seja, não fiz ainda esse item. Então, tá lá, ó. E ele não reclama, tudo certinho. Vamos colocar um outro item. Então, vou copiar esse. Vou colocar aqui o item 2. E esse item 2 aqui vai ser comprar um bolo na padaria, por exemplo. Então, vamos deixar ele como false também. Então, eu tenho agora 2 itens na minha lista de tarefas. Legal? Perfeito. Próximo passo. Agora que eu tenho uma lista e ela tem 2 itens pelo menos, né? Vamos exibir essa lista aqui. E aí, depois disso, a gente cria a funcionalidade para adicionar itens novos nessa lista, tá? Mas primeiro vamos saber o que tem na lista, né? Então vamos vir para cá e ó, dentro da minha área, então eu estou dentro do container, eu estou dentro da minha área geral, né? Tudo vai estar dentro da minha área. Eu tenho um header, seria um cabeçalho genérico, né? Logo depois eu teria a minha área de adicionar um item novo, né? Então até vou botar aqui, ó, um comentário. Então, área de adicionar nova tarefa. Essa área fica aqui. E logo abaixo dela, eu tenho a minha lista de tarefas, certo? Então, essa é a ordem que a gente vai fazer os nossos processos aqui. Então, agora vamos criar a minha lista de tarefas. Então, remover esse cara e no lugar dele aqui vamos criar a minha lista. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos vir para cá. List, que é a minha variável que tem o array dos meus itens, né? Então, eu vou dar um map nessa variável. Map do próprio JavaScript mesmo, né? Então, eu crio uma função aqui que vai retornar alguma coisa. Essa função, ela vai ter o próprio item e ela vai ter um index, certo? Se eu vim para cá, vou dar um enter e aqui eu vou botar uma div. Eu vou botar uma div com 3 pontos aqui, somente para a gente ver alguma coisa acontecendo, tá bom? Então, salvei. Se eu deixar do jeito que está aqui e vir para cá, olha o que acontece. Ele mostra 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Ou seja, ele está mostrando 2 tarefas, né? Se eu vim, ao invés desses 3 pontos aqui, por exemplo, eu colocar item.name, salvei, eu venho para cá, ó, e eu tenho que comprar o pão na padaria, comprar o bolo, um bolo, né, na padaria. Perfeito? Então eu já tenho aqui as minhas tarefas sendo exibidas, só que, obviamente, não é assim que eu quero exibir elas, né? Eu quero exibir elas com todo o meu layout bonitinho. Então, se tratando de React, existe uma teoria muito bem aceita perante os desenvolvedores, e aqui já vai dicas específicas enquanto a gente vai criando o sistema, tá? Que é, componentize tudo que você for usar mais de uma vez, tá? Por quê? Da próxima vez que você for usar, ou em outra ocasião que você for usar em outra tela, ou até em outra área na mesma tela que você for usar alguma coisa, você não vai repetir código, você vai ter aquele mesmo código bonitinho lá, tá? Essa é a primeira regra. Então, sempre que você for reutilizar alguma coisa, componentiza, ou seja, põe em um arquivo separado e aí você usa esse arquivo quando você precisar. Essa é a regra 1. A regra 2, ela nem é tanto quando você vai reutilizar. Muitas vezes, existem ocasiões em que também é indicado você criar um componente mesmo que você vá usar ele uma só vez. Ou em uma só tela, por exemplo. Que é quando você tem um código que ele pode ficar muito grande. Então, para facilitar a manutenção, não tem nada a ver com performance, para ficar mais rápido, não tem nada a ver com isso. É simplesmente para facilitar a manutenção, tá?
tá? Então, por exemplo, agora nós vamos criar uma área específica para cada um dos itens. Então, essa área, a gente tem que criar uma área que vai rodear a tarefa, temos que criar um botãozinho não, um input, né? Checkbox, para marcar ou desmarcar, tem que criar um método ou processo de riscar ou não a tarefa, ou seja, vão ter aí alguns códigozinhos que a gente vai precisar fazer para exibir essa tarefinha de forma organizada, bonitinha e funcional, né? Então, provavelmente, se eu fosse criar tudo aqui, o que funcionaria 100% e seria o mais rápido possível, né? Porque estaria o próprio código aqui, mas ela pode ficar, esse arquivo aqui, né, app.tsx, ele pode ficar um pouco mais estendido do que ele deveria. Isso vai prejudicar na hora da manutenção, tá? Então, mesmo que eu não vá reutilizar esse cara em outro local no meu sistema, é legal que eu separe isso aqui, pelo menos essa área aqui, né, em um componente diferente, que aí a gente consegue usar e deixar o componente cada vez mais organizado, tá bom? Então, ó, vamos vir aqui no SRC, nova pastinha, e vamos chamar de Components. Dentro dessa pastinha a gente põe os nossos, pelo próprio nome, né, componentes. E aí a estrutura aqui vai ser o seguinte: todo componente ele vai ter a estrutura dele e funcionamento, etc. E ele vai ter também a parte de design, a estilização daquele componente, certo? Então, o que a gente faz? Para não ficar tudo misturado aqui, vamos supor que eu tenha 10 componentes. E eu crio tudo aqui em arquivos separados aqui nessa pastinha. Vão ficar 10 arquivos para um componente, né? Ou seja, um arquivo para cada componente, melhor dizendo. E vão ter um arquivo de estilização também para cada componente. Então, se eu tenho 10 componentes, por exemplo, eu vou ter 20 arquivos aqui nessa pasta. O que, por si só, já deixa desorganizado. Então, meu objetivo de organizar o código já fica desorganizado somente de eu fazer desse jeito, tá? Então, existe uma forma de organização de pastas também. Então, por exemplo, aqui dentro de Components, eu posso criar uma nova pasta e aí eu ponho o nome do meu componente aqui. Então, por exemplo, vamos chamar de List Item, que é o item da lista, né? Pronto. E aí dentro desse cara, eu faço o quê? Eu crio um arquivo, que vai ser o meu próprio componente, e eu chamo ele de index.tsx. E eu crio um outro arquivo chamado styles.ts. Então eu tenho agora o meu arquivo do componente e eu tenho o arquivo de estilização do meu componente, tudo dentro de uma pastinha, que eu só diminuo, minimizo ela aqui e pronto. Ela fica aqui bonitinha. Tudo bem? Beleza, vamos criar aqui pelo menos um componente básico com um tracinho, 3 pontinhos, um olá mundo, para a gente poder utilizar ele lá na minha aplicação, tá? Então vamos lá. Para criar o componentezinho, muito simples, eu venho para cá e eu dou um const ou um export, né? Export, const, e aí eu ponho o nome do componente, list item, por exemplo. Então, vindo para cá, um returnzinho. Se eu colocar aqui uma div com um olá mundo, por exemplo, pronto, eu tenho aqui já um componente. Então eu já consigo importar ele em qualquer lugar que eu queira. Então, ó, se eu vim para aqui, vim para cá, import from, e aí, colocar aqui ponto barra components barra list item. Pronto. Como eu especifiquei só a pasta, o que vai acontecer? Ele vai entrar na pasta e vai procurar um arquivo chamado index. Por isso que eu botei o nome do arquivo de index, tá? E aí, aqui, eu ponho o meu componente que eu quero, no caso, o list item, tá? E aí eu uso esse meu list item. Então, por exemplo, ó, vamos vir para cá, vou remover essa div e eu vou usar o meu list item. Então, componente list item usado. Salvei. Se eu vim para cá agora, tem algum probleminha? Sim, o arquivo styles.ts que não está sendo utilizado, né? Então vamos só botar aqui o import styled from styled components e vamos exportar alguma coisinha nele aqui. Então, vamos botar aqui um container. Todo componente ele tem que ter uma área, né, que abrange ele. Então, seria o container. Styled div, sem nada, então tá aqui bonitinho, tá? Eu posso até vir para cá e importar esse cara. Então, eu importo ele como? Do mesmo jeito que eu importei lá no app. As c from, e aí eu venho aqui e ponho ponto barra
styles está importado. E aí eu posso usar ele aqui. Então, ó, c.container, bota aqui um olá mundo com 3 pontinhos. Salvei. Se eu vim para cá, ó lá, olá mundo e olá mundo. Eu tenho o meu componente já sendo utilizado aqui. Beleza? Perfeito. Agora que a gente criou a nossa estrutura do nosso componente, vamos agora inserir os itens aqui dentro, tá? Então, para eu inserir os itens aqui dentro, eu tenho que mandar como prop os itens que eu quero inserir, né? Que eu quero que sejam usados para exibir, enfim. Então, ó, eu vou vir aqui, vou botar item e vou mandar a minha própria variável item, tá? Como eu estou dando um map, eu tenho que botar um key no componente, independente de qual for, que eu use com o meu index aqui, tá? No caso é uma estrutura, é uma necessidade do próprio JavaScript, né? Do map, ele tem que ter um key no componente aqui, tá? Então, ó, o que aconteceu agora? Quando eu criei isso aqui, o item está reclamando. Ele está dizendo que eu não tenho essa prop item para mandar no meu list item. Então, por que eu estou mandando uma prop aqui? Que eu não tenho para que mandar ela, porque o sistema ou o componente não precisa dessa prop. Mesmo assim, a gente salva e vamos fazer ele precisar. Então, vamos vir aqui no meu index do list item e vamos vir para cá. E aqui a gente vai criar as minhas props. Tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente for criar em um componente com TypeScript, props específicas, a gente tem que também criar um type para essas props, tá? Então, vamos chamar aqui de props. E aqui a gente especifica tudo que a gente vai receber. Então, por exemplo, eu vou receber um item, um carinha chamado item, e dentro dele eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu componente item, né? O meu type item, tá? Então, eu importo aqui, ó, import from ponto barra. Na verdade, vamos ter que voltar uma pastinha, né? Então, voltando uma pastinha, voltando outra, types, item. Então, botamos aqui e aqui a gente importa o meu item. E aí eu digo o seguinte, aqui eu vou receber um item. Pronto. Então, ele já sabe que se eu vir para cá, ó, e colocar um item, eu vou dizer aqui que ele está com o type props, né? Esse objeto inteiro aqui, ele está com o type props. Então, item aqui, ele já sabe que ele é do tipo, ó, item. Então, isso significa que se eu vir para cá e eu colocar um item e digitar um ponto, ele já mostra para mim, ó, o Doni, o ID, o name, ele já sabe o que é que vai vir dentro desse cara. Então, vou botar aqui, por exemplo, um name. Salvei. Se eu vim para cá, ó lá, comprar o pão na padaria, comprar o bolo na padaria. Ou seja, no meu app eu estou dando um map e eu estou mandando, ó, para esse componente, list item. Então, no caso, se tem 2 itens, ele vai rodar isso aqui 2 vezes, né? E vai mandar 2 vezes, vai usar 2 vezes esse componente. E aí ele pega o item, manda como uma prop chamada item. Eu estou botando o mesmo nome apenas para facilitar, tá? Mas poderia ser qualquer outro nome. Vem para cá, eu recebo a minha prop e eu aqui, no caso, estou utilizando a minha prop. Tudo bem? Perfeito. Agora, eu tenho que fazer um pouco mais do que apenas exibir a frase aqui, né? Eu tenho que exibir uma estruturazinha bonitinha, eu tenho que botar o meu checkbox aqui do lado, né? Enfim, eu tenho que fazer algumas coisas aqui para a gente brincar, tá? Então, vamos lá. Dentro do meu container, eu vou ter que ter um input type. No caso, o type do meu input vai ser checkbox, certo? Ele vai ter que ter um checked para mostrar se ele está marcado ou não. Mas isso aqui a gente faz daqui a pouco. Vamos montar a estrutura primeiro aqui. Então, eu tenho um input e depois eu vou botar aqui um label com a minha frase de fato, né? Então, item.name. Salvei. Se eu vim para cá, olha lá, eu tenho agora um checkbox que eu consigo marcar ou não e eu tenho a frase específica aqui da minha tarefinha. Tudo bem? E tenho também, eu não estou vendo porque não tem nenhuma estilização, mas eu também tenho aqui uma div, né, ao redor de tudo isso aqui, que ela deve estar pegando até o fim da tela aqui, tá? Então, vamos estilizar essa galera aqui o mínimo possível, tá? Então, vamos vir para cá, styles, e no meu container aqui, a gente começa a minha brincadeira. Então, display flex, para ficar um item ao lado do outro, pegando toda a minha área, né? Background color, vamos botar uma cor
um pouquinho diferente do fundo, né? Eu tenho aqui a cor dela, que é o 202C, um padding de 10 pixels para dar um espaçozinho, um respiro, né? Um border radius de 10 pixels também, para não ficar tudo quadradão. Vamos empurrar para baixo, então margin bottom 10 pixels para empurrar o item de baixo, né? E um align items center para que o checkbox fique alinhado horizontalmente com o texto, tá? Então, salvei aqui. E olha lá, agora já começamos aqui a ter uma exibição legalzinha aqui da minha tarefa. Tudo bem? Beleza. Agora o que é que a gente tem que fazer? Vamos estilizar esse texto aqui para ele ficar branco, né? O branco um cinza um pouco mais claro. Então vamos fazer o seguinte. E aqui outra dica. Eu tenho um label que está dentro do meu container, certo? Então, como aqui eu estou estilizando o container, eu posso colocar aqui, ó, label, e aí eu ponho a estilização do meu label. Porque se tiver um label dentro do container, ele vai receber essa estilização. Então, ó, color, cinza, por exemplo. Então, vou deixar aqui só com color cinza. Pronto, ó, ficou bem mais clarinho, bem mais interessante. E agora vamos aumentar o tamanho desse meu checkbox. Está muito pequenininho aqui, ele tem que ser bem maiorzão. Então vamos vir para cá. E ó, o input que tem dentro do container, que só tem um, né, que é o checkbox, ele vai ter 25 de largura, ele vai ter 25 de altura, então já vai ficar um pouquinho maior, né? E um margin right de 5 pixels para empurrar o texto para o lado. Salvei e olha lá. Pronto, agora sim, ó. Tenho aqui um checkbox maiorzinho de 25 pixels que eu consigo marcar clicando nele aqui. Perfeito? Beleza. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer aquele processo em que, quando o item estiver marcado, eu tenho que marcar ele aqui, né? Botar uma linha, né, horizontal em cima dele, tá? E, bem como, eu tenho que obedecer se o item está marcado ou não como done, né? Então, por exemplo, aqui no nosso app, os dois eu botei como false. Mas vamos botar, por exemplo, como true, esse comprar um bolo na padaria. Então, salvei. Visualmente, nada vai mudar. Por quê? Porque eu não fiz a opção desse carinha aqui ficar marcado ou não, tá? Então, eu preciso fazer isso aqui, tá? Vamos lá. Vamos vir para cá, para o meu list item, tá aqui ele, tá aqui o meu checkbox, né? E agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai ter que salvar o meu checked, né, o meu done, em algum lugar que eu possa modificar esse cara. Porque eu vou clicar e quando eu clicar eu estou modificando esse cara, né? Então, ó, o que é que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, vou criar aqui uma constante chamada isChecked, não uma constante, um state, melhor dizendo, né? Porque ela vai modificar. E set isChecked. Use state. E aí dentro dela ela vai armazenar o quê? Item.done, que é o meu item aqui, ponto done aqui, tá? Eu vou só importar aqui o meu use state from o React. Pronto. Vem para cá. Use state. Pronto. Agora eu tenho aqui uma state específica com isChecked que ela tem o valor de item.done inicialmente, tá? O que é que vai acontecer aqui? isChecked vai vir para cá. Checked vai receber o meu isChecked, que ele tem o valor de item.done, né? Se tiver true, ele vai ficar como true. Se tiver false, vai ficar como false também, tá? Então, ó, só o fato de eu fazer isso daqui e salvar, ó lá, o primeiro item não fica marcado, mas o segundo ele fica como marcado, certo? Agora eu vou ter que fazer com que quando eu clique nesse cara, ele faça alguma coisa, né? Ele modifique, né, o que ele está aqui. Então, vamos adicionar aqui também, e aí como eu vou adicionar mais de várias props aqui, né? Vou dar um Enter para ficar mais organizado aqui. Então, assim. E aqui eu ponho um onChange. OnChange, ou seja, quando eu clicar no meu input que eu modificar, né, o valor dele, no caso de checked para não checked, enfim, eu vou pegar aqui o evento, eu vou dar um set isChecked e .target.checked, que vai ser o valor, se está marcado ou não, tá? É um valor do próprio input. Quando eu cliquei, eu marquei, o meu checked vai ficar como true. Então eu adiciono
ele na minha state como true também. Então, quando eu faço isso, se eu vir para cá e clicar aqui, ó, ele consegue desmarcar. Clico novamente, ele marca, tá? Isso tudo dentro do componente, claro. Então, ó, cliquei, descliquei, cliquei aqui também, descliquei. Eu consigo agora fazer as alterações para o marcado e desmarcado, tá? Agora, vamos para o próximo item do próprio itemzinho aqui de marcação, né? Que é como é que eu vou fazer para quando eu tiver marcado, eu riscar esse textinho aqui. Existem algumas formas de fazer isso, né? Mas uma das formas mais profissionais de fazer isso é o seguinte. Eu vou ter que botar uma propriedade no meu container para eu receber ela nos styles. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu vim aqui no meu label, eu posso colocar no CSS isso aqui, ó, text decoration, e eu posso colocar um line true. Essa propriedade aqui, que ela faz o quê? Ó, ela risca basicamente o texto. É uma linha entre o texto, né? Uma linha true o texto. Então, uma linha entre o texto é uma linha horizontal, basicamente, no meio do texto, tá? Só que eu não vou fazer isso aqui sempre, né? Claro, eu tenho que fazer isso daqui dependendo de como é que está alguma prop que eu vou passar para o container. Então, por exemplo, ó, eu posso vir para cá e eu ponho uma prop chamada done, por exemplo, e eu passo um isChecked para cá. Agora eu estou passando essa prop chamada done para dentro do meu container, do meu elemento container. E aí eu consigo receber ela aqui dentro e brincar com ela aqui dentro, tá? Inclusive aqui ele está reclamando, ó, não estamos pedindo essa prop não, então não precisa usar esse cara não. Vamos salvar mesmo assim e vamos fazer ser necessário esse cara, tá bom? Então, ó, vamos vir aqui nos styles, eu vou vir aqui em div e eu vou transformar esse cara em uma função, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou copiar toda essa estilização, vou dar um Ctrl X para ficar aqui no meu Ctrl V, né? E aí eu vou, ó, colocar uma funçãozinha aqui, que ela vai retornar outra função, que dentro dessa função, aqui sim, eu ponho a minha estilização, tá bom? Então, aqui é que eu vou receber as minhas props. Então, ó, vim para cá, vou chamar de done, e aí do mesmo jeito, todo componente no TypeScript que eu recebo props, eu tenho que tipar elas, porque senão ele não sabe o que é esse cara. Então, vamos criar um typezinho para ela aqui. E aí vamos chamar esse type de container props. Que eu posso ter mais de um item aqui com props, né? Então vamos chamar de container props para a gente saber de quem é esse cara. Então ele tem um done, que é um boolean, certo? Então vamos vir para cá e eu vou dizer que esse objeto é container, uso o type container props. Pronto, ele parou de reclamar. Agora eu consigo usar o meu done em qualquer lugar aqui dentro da minha estilização, tá? Então eu vou querer usar ele justamente aqui. Então, ao invés de eu botar manualmente line true, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver, quando done for true, o que ele vai fazer? Aí ele põe o line true, no caso ele põe dentro de aspas, né? Caso contrário, o que ele vai botar? Initial, que é justamente o test decoration normal para quando não tem absolutamente nada, é initial, tá? Então, salvei e pronto. Quando o meu done for true, ele põe isso aqui. Quando o meu drone não for true, ele põe initial. Certo? Vamos testar para ver se está funcionando? Vamos lá. Vamos atualizar aqui. E, opa, algum errinho aqui. No index, linha 13. Deixa eu ver aqui, linha 13. Não, não é esse cara. Acho que é porque ele não salvou o código. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. O done está sendo enviado aqui. Não tem nenhum erro aqui, pelo menos não aparente, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou reiniciar a aplicação aqui, somente porque às vezes o React dá um cachezinho. npm start, vamos só esperar ela inicializar aqui, e vai abrir aqui uma outra, né? Vamos só esperar ela carregar. Pronto, carregou normal, então era isso mesmo, era um cachezinho aqui de código, tá? E aí, ó, já veio funcionando. Então, como esse item está marcado, ele fica com a linha. Esse aqui não está, não fica. Se eu desmarcar, ele sai a minha linha. Legal? Porque o done não mudou. Se o done mudou, porque o done aqui está atrelado à minha state. E a minha state modifica. Então eu estou modificando aqui minha state, ele vai modificar o done aqui também. Modificando,
ele tira o line true e ele põe initial. Então é tudo um processo interligado, né? Que aí funciona. Então, ó, marquei, desmarquei, marquei, desmarquei. Ó, do mesmo jeito esse daqui. Então, ó, consigo marcar os dois, consigo desmarcar os dois e ele funciona 100%. Beleza? Então, show de bola. Por hora, vamos deixar desse jeito aqui funcionando, né? Tá funcionando a minha lista de tarefas. Por quê? Ela está exibindo tudo que eu preciso, ok. Ela está marcando e desmarcando, ok também. Então, e ela está exibindo os itens que eu tenho no meu array list. Então, também está funcionando perfeitamente. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo passo, que é, deixa eu fechar aqui também, para a gente ficar só com o que interessa, né? Fechar esse item, fechar aqui por enquanto também. Então, agora que a gente criou a minha listagem, vamos criar a minha área de adicionar uma nova tarefa, tá bom? Então, essa área, ela vai ser igualmente um outro componente que a gente vai ter que criar, tá? Então, ó, deixa eu minimizar aqui o meu list item. Em components, nova pasta, e vamos chamar de add área, tá? Então, a área de adicionar, basicamente. Novo arquivo, index.tsx e novo arquivo styles.ts, tá? Aqui eu já importo o styled components aqui, já dou um export const em container para já deixar aqui prontinho, tá? Opa, criei uma função aqui, seria um styled.div. Pronto, tá aqui. E aqui eu vou criar também aquela mesma estrutura básica de qualquer componente que eu for criar, tá? Então, export const add área. Então, tá aqui. Beleza. Return aqui. Vamos dar um import aqui no meu style. Então, import scFrom _styles. E aqui a gente usa o meu c.container e aí eu ponho 3 pontinhos aqui. Pronto. Componente criado com sucesso. Vamos vir para cá. Vamos importar esse componente também, né? Para a gente utilizar ele aqui. Então, from .components add área. E a gente importa aqui add área. Legal? E a gente remove o nosso comentáriozinho aqui pelo nosso add área. Pronto. Salvei. Tenho aqui agora, ó, 3 pontinhos que é a minha área específica de adicionar um item novo, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse meu add área, ele vai ter algumas particularidades. Ele vai ter que ter um campo, claro. Ele vai ter que ter também um íconezinho de mais para eu conseguir entender o que é, enfim. Então, ó, vamos logo começar a brincadeira aqui nele aqui. Então, ó, container. Dentro de container, eu vou ter o seguinte. Eu vou colocar uma div class name. Eu vou chamar essa div aqui de image. Eu não vou usar nenhuma imagem para botar o maisinho, né? Nem imagem, nem vou usar SVG. Não vou usar nada que complique sua vida, tá? Eu vou pegar um caractere especial mesmo com o maisinho, tá? Então, você pode botar se quiser um mais mesmo assim. Ou então, eu vou copiar aqui. Cadê? Vim para cá, tá? Um maisinho aqui que é um caractere especial, tá? Você pode botar aí no Google Emoji Plus. Você vai achar o maisinho é só copiar e colocar aqui, tá? Você pode colocar, enfim, o emoji que você quiser aqui, funciona. Depois, vamos botar aqui o input. Então, input type text, né? Como são várias propriedades, eu já vou dar um enter aqui para facilitar. Então, placeholder, que é o textinho, né, que fica lá enquanto você não está digitando. Vamos chamar de adicione uma tarefa, por exemplo, tá? E depois aí a gente vai adicionar, vamos adicionar outros valores, né? Como o valor, um change, enfim, vamos brincar um pouquinho com esse cara aqui, tá bom? Então, salvei, eu tenho aqui, ó, um maisinho e eu tenho aqui o meu inputzinho de tarefa, tá? Vamos só estilizar esses caras para eles ficarem minimamente estilizados, né? Minimamente bonitinhos, e aí a gente faz ele funcionar bonitinho, tá bom? Então, ó, vamos para o styles aqui do meu container, e o meu próprio container, ele vai ter o seguinte, ó, vou botar uma borda aqui, um pixel solid
5,5, que é um cinza, né, clarinho. Border radius de 15, um padding de 10 para dar um respiro, um margin, eu vou botar o margin, ó, como ele está colado tanto na linha de cima quanto nos itens aqui, eu vou dar um margin em cima e embaixo, tá? Então, margin 20 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, não preciso nas laterais. Então, salvei, vim para cá, ó lá, já temos aqui uma área bonitinha. Vamos botar um item dentro do lado do outro para ficar tudo certinho. Então, vou botar aqui um display flex e um align items center para eles ficarem horizontalmente, né, juntinho, bonitinho, tá? Então, feito isso, eu salvar primeiro, né? E era para eles estarem um ao lado do outro. Display flex e align items center. Tudo certinho. Aparentemente, tudo certinho. Ah, não está certinho não, porque tem um tracinho aqui. Tem uma aspa aqui sem querer. Então, salvei e agora sim, ó, eles ficaram um ao lado do outro. Perfeito. Vamos agora só estilizar esse adicione uma tarefa, né? Ele não tem que ficar assim. O mais já está no canto certinho, mas o adicione não. O ponto image, que eu estou botando aqui, porque ele está dentro, ó, do container. Então, tá aqui. Eu posso criar um outro componente dentro do styles para ele? Posso. Ou então eu uso, ponho uma class nele e eu uso aqui mesmo, tá? Então, esse carinha aqui, ele vai ter um margin right de 5 pixels, para só empurrar um pouquinho para o lado. E o meu input, ele vai ter border 0. Então, vou tirar a borda. Background transparente, vou tirar o background também, tá? Outline 0, para que quando eu ponho aqui, ele não fique, ó, ao redor do campo com nenhum tipo de animação, nenhum tipo de coisa assim, que aí vai estragar o meu campinho aqui, tá? Color branco e font size 18 pixels para ficar grandão, tá? E aí vou botar aqui um flex 1 para ele pegar o espaço disponível. Beleza. Então, ó, tô aqui com o meu campo que ele vai vir até aqui, ó. Então, todo o campo aqui, toda a minha área disponível aqui do meu campo. Então, clico aqui e digito, ó, o que eu quiser, tá? E quando eu não estiver digitando nada, ele vai ficar aqui, ó, com um adicione uma tarefa. Beleza? Perfeito. Estilizamos aqui o meu item, chegou a hora de fazer ele funcionar de fato, tá bom? Então, vamos lá. Peculiaridades desse meu item, que é o seguinte, apesar de eu ter aqui o campo dentro desse componente, ele não vai adicionar nada dentro desse componente. Ele tem que adicionar fora, porque minha lista está aqui. Concorda? Então, o que a gente tem que fazer? O meu componente add área aqui, ele tem que receber uma função, que essa função basicamente vai ser uma função que a gente vai criar aqui, para que quando um item for adicionado aqui dentro do componente, ele execute essa função para executar uma outra função aqui dentro do meu componente principal. Tudo bem? Então, vamos fazer esse processo que você vai entender fácil quando a gente fizer aqui, tá? Vamos primeiro salvar o que o usuário está digitando aqui nesse input. Então, vamos vir para cá e vamos criar um state. Então, deixa eu só vir aqui em cima também e dar um import from React use state. E aí a gente usa ele aqui, tá? Então, input text, set input text, use state, ele começa com um string vazia, tá? E aí eu ponho aqui, ó, um value com quem? Esse meu value, opa. Com input text. E aí quando o cara digitar alguma coisa, ele vai dar um onChange. E aí o que é que eu faço? Pego o que ele digitou e jogo no meu input text. Então, set input text é .target value. O que tiver no campo, né, naquele momento que eu estou digitando, ele joga dentro do meu input text. Tudo bem? Fazendo isso, salvei, eu já consigo vir aqui e digitar qualquer coisa e tudo isso que eu estou digitando aqui está entrando dentro da minha state. Tudo bem? Então, se eu botar aqui alguma coisa, isso pronto, já está aqui dentro da minha state. Beleza? Perfeito. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora de novidade? A gente tem que fazer o seguinte, ó.
eu digitei aqui alguma coisa. Eu quero dar um Enter, dei um Enter, e eu quero que alguma coisa aconteça. Então, quando eu der um Enter, eu quero que ele adicione na minha lista, por exemplo. Tá? Então, esse processo de dar o Enter e eu saber que está com uma coisa acontecendo, isso eu faço aqui dentro. Então, vamos fazer. On key up, ele vai executar alguma coisa. O que é o onKeyUp? É um evento, no caso, né, do próprio JavaScript. Ou seja, quando o cara digitar uma tecla que ele soltar up, né, a tecla foi para cima, quer dizer que ele soltou uma tecla. Então ele digitou alguma coisa. Quando ele digitar alguma coisa, eu vou rodar a função handle key up. Então vamos criar essa funçãozinha aqui, handle key up. E essa função ela vai fazer o quê? Ela vai monitorar que tecla que eu criei. Que tecla que eu digitei. Tudo bem? E como é que eu sei qual foi a tecla? Ele vai vir aqui um evento. Mais especificamente um evento de teclado. Tá? Então ele vai vir um que a gente chama de keyboard event. Tá? Então eu importo aqui esse type, que é o keyboard event. E eu vou usar ele aqui. Então eu vou dizer que eu recebo um ezinho. E ele é um type keyboard event, tá? Isso automaticamente me dá acesso a uma propriedadezinha chamada code. Então, olha só. Se eu der aqui um console.log em e.code, por exemplo, ele vai mostrar lá no console, né, esse item aqui, o code, a propriedade code, sempre que eu digitar alguma coisa. Então, salvar e vamos ver o que é que vai acontecer aqui quando eu digitar alguma coisa. Deixa eu só atualizar aqui a tela. Vamos abrir aqui um inspecionar, o console, e aí deixa eu fechar aqui esses detalhezinhos aqui, fechar aqui, e aí vamos lá, vim para cá e vou começar a digitar, digitei o B, ele põe lá, ó, KeyB, O-N-I-E-K-Y, então perceba aqui, cada tecla que eu digito, ele mostra aqui, inclusive teclas que não vão mostrar nada, por exemplo, ó, digitei Ctrl Left, se eu botar aqui um Alt Right, legal? Shift, ó lá, Shift Left. E Enter, tá aqui, ó, teclinha Enter. Ele mostra para cá, que é exatamente essa tecla que a gente está procurando, né? Então, ó, o que é que a gente vai fazer aqui? Se e.code for igual a Enter, ou seja, se eu digitei a tecla Enter e quando eu digitei input text tinha algum valor, não, ou seja, não estava vazio, eu faço alguma coisa. Porque se eu der Enter sem ter nenhum texto digitado, também não faz o menor sentido, né? Tem que dar Enter e tem que ter algum texto digitado, certo? Então, vamos vir para cá e vamos para o próximo passo para a gente entender o seguinte. Eu preciso agora, quando o cara dá Enter no meu campo, eu tenho que executar uma função onde? Aqui. Certo? Que função? Vamos entender, vamos criar primeiro essa função e depois a gente usa essa função lá dentro do componente, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou criar uma função aqui, vamos chamar ela de handleAddTask. Então, funçãozinha, ela vai receber o nome da minha tarefa, que é a única coisa que eu digito lá, né? É o nome da tarefa. Então vamos chamar de taskName, que vai ser um string. Então eu recebo esse cara, tá? Uma função que eu recebo uma string específica. O que eu vou fazer com essa string? Eu vou adicionar ela dentro da minha lista, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou clonar a minha lista, new list, como é um array, né? Eu vou clonar aqui o meu list, eu vou dar um new list.push para adicionar um item novo aqui, tá? Então vai ser um objeto e aí aqui eu ponho as propriedades que eu preciso. Então eu preciso do ID, que vai ter alguma coisa, né? Vou botar aqui 1, 2, 3 por enquanto. Eu preciso de um name, que vai ter alguma coisa, algum string. E eu preciso de um done, que vai ter um false ou um true. E aí, claro, né, toda tarefa que eu adiciono, ela tem que ter, ela começa, né, como false, começa como não feita. Tudo bem? Adicionei nesse meu array clone. Agora eu vou dar um setList no meu array clone. Ou seja, eu fiz um clone da lista, eu adicionei os itens, no caso um item só, né? E depois eu peguei esse clone e eu atualizei na lista nova. Tudo bem?
Isso por quê? Porque eu não posso pegar somente o list e dar um push nele. Não vai funcionar, tá? Então, eu clono, eu adiciono nesse clone e aí eu venho para cá e atualizo a minha lista. E aí ele funciona bonitinho, tá bom? Só que agora que a gente vem para a parte que interessa. O nome do meu item aqui é o meu task name, certo? É a frase que eu digitei lá no meu campo. Ok, mas e o ID? Como é que eu gero? Como é que eu vou gerar um ID aqui? Uma das opções que eu tenho é fazer o seguinte. Vamos pegar a quantidade de itens que tem. Então, por exemplo, se tem 2 itens aqui, quando eu der um list.left, eu vou ter o quê? O número 2, certo? E aí eu adiciono mais um e pronto. Eu tenho agora 3, porque o meu length, ele sempre retorna um número, né? Então, eu tenho 2 itens, mais um, pronto. Meu ID vai ser 3. Se eu tiver 3 itens, vai ser 3 mais 1, 4. Então, tá tudo certo. Beleza. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho uma função que ela recebe um string qualquer e ela adiciona um item novo, certo? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa função para dentro do componente add_area. Como é que eu faço isso? Eu posso vir para cá e passar como uma prop. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma prop onClick. Quando clicar, ele vai executar. Quando clicar, não, né? Não é onClick. Vamos botar aqui onEnter. Fica mais entendível, né? OnEnter, ele vai dar a handle add task. Eu mando a função que ele vai executar. Beleza? Salvei. Agora eu preciso fazer com que o meu add_area receba essa parâmetro, essa prop aqui, onEnter, né? Que vai ser uma função, tá bom? Então, vamos vir para cá e, como sempre, né? Precisamos de uma prop. Vamos vir para cá e vamos criar um type para ela. Props e onEnter é o nome da minha prop, certo? Que prop é essa? A gente tem que botar um type para ela, né? Ela vai ser o quê, basicamente? Ela é uma função, certo? Então, vamos descrever que função é essa. É uma função que não retorna nada, então retorna void. E dentro dessa função, eu tenho um task name que é um string. Então, onEnter vai ser uma função que não retorna nada e que tem um parâmetro task name, ou seja, tem um textinho que eu tenho que mandar aqui nesse cara. Tudo bem? Beleza. Agora que eu tenho aqui, vamos receber essa prop aqui. Vamos chamar de onEnter, né? E vamos botar aqui o type props para o meu objeto. Beleza. Dentro do meu objeto agora eu tenho uma função chamada onEnter, né? Que ela, como a gente está passando a função aqui handle, é a mesma coisa dessa função aqui, tá? Ou seja, quando o cara digitar o enter, o que eu vou fazer? Eu vou dar um onEnter passando um string. Que string vai ser essa? Input text. Essa é a função que eu executo dentro do meu componente. Ela vai executar o quê? A função fora do meu componente, mandando o quê? Um parâmetro. Aí eu faço esse processo aqui com o parâmetro. E aí ele adiciona um novo item na minha lista. Tudo bem? Então, salvei aqui e vamos testar para ver se está funcionando? Vamos lá. Vim para cá, deixa eu fechar aqui esse cara. Deixa eu atualizar aqui para limpar tudo. Então, eu vou vir para cá e vou botar item teste. E vou dar Enter. Dei Enter e olha lá, item teste. Apareceu esse novo item aqui, tá? Tem só um detalhe, né? Ele não apagou aqui. O ideal seria que ele apagasse aqui para eu já adicionar uma outra nova tarefa, né? Então, ó, quando ele rodar o onEnter, set input text, ele limpa. Simples assim. Então, vamos atualizar aqui novamente. E aí a gente põe, ó, item teste. Pronto, ele limpou. E aí já fica pronto para digitar outra coisa. Então, outra coisa, alguma coisa qualquer. E ele vai adicionando, ó. Então, gravar aula, editar aula, publicar aula, enfim. Então aqui os itens, né, que eu vou criando aqui. Tudo bem? E esses itens eu consigo, ó, ir marcando eles. Então, marquei aqui, gravei a aula, editei a aula, publiquei a aula, alguma outra coisa qualquer, outra coisa. Ou seja, eu tenho aqui literalmente uma lista de tarefas. Legal? Deixa eu atualizar para ele voltar aos itens padrão. Eu posso vir para cá e algum item de teste, dou Enter e pronto. Ele entrou aqui automaticamente. E aí perceba como tudo se comunica
indiretamente, mas se comunica, né? Então, quando eu dou um Enter aqui, ele vai executar a função, vai, enfim, fazer esse processo aqui, né? Executar a função e vai adicionar um item novo na lista. Quando ele adiciona um item novo na lista, esse meu map, ele roda de novo, porque o list mudou. Tudo isso é tarefa do React. Tudo isso é a mágica que o React faz. Ele vê o que mudou e ele modifica aquilo que mudou, basicamente, tá? Então, não preciso dizer, quando eu adicionar uma tarefa nova, ele vá lá na minha lista e adicione o item novo. Não preciso disso. Eu simplesmente ponho, monitora aí lista e mostra, né, o que tem dentro dele. Beleza. Então, se eu adicionar alguma coisa em lista, o próprio React vai entender e ele já vai jogar aqui esse novo item. Então, é uma comunicação que está acontecendo e o React está intermediando, né, esse processo. Tudo bem? Então, atualizando aqui, tá prontinha minha lista de tarefas aqui, que eu consigo vir para cá, adicionar algo, dou um Enter, pronto. Ele adicionou, eu consigo marcar e desmarcar, enfim. Beleza? Então, perfeito. Conseguimos fazer aqui o nosso projeto, né, de lista de tarefas. Tem um detalhezinho. Eu não sei se você conseguiu perceber. Tomara que tenha conseguido, mas se não conseguiu, como é um assunto um pouco mais avançado, né, por assim dizer, eu vou passar como uma tarefinha de casa para você, tá? Que é o seguinte. Tem uma coisa funcionando de forma errada nessa aplicação aqui. Eu não sei se você conseguiu detectar o que é, mas é o seguinte, eu vou explicar o que é. Quando eu venho para cá, eu dei um atualizado aqui para ele limpar tudo, né? Então, ele está exibindo as minhas listas. Perfeito. Se eu vir para cá e clicar, ele vai para remover esse item aqui como um item feito. Concorda? Sim e não. Por quê? Olha só. Dentro de list item, eu estou pegando o item e eu estou jogando aqui dentro do meu state. E quando eu clico aqui, ele modifica apenas o meu state, que está aqui dentro do meu componente list item. Isso significa o quê? Significa que aqui dentro, ele não está modificando absolutamente nada. Então, esse done aqui, ele não está sendo modificado, por exemplo, aqui, tá os dois como, na teoria, false, mas na verdade não tão false, tá? Beleza? Como é que eu sei disso? Vamos testar aqui, aí você vai bugar totalmente agora. Vou abrir aqui o meu list item e junto do nome aqui, do item.name, eu vou colocar aqui um tracinho, eu vou colocar não is checked. Eu vou colocar o item puro mesmo, então item.done. Botar aqui um toString para a gente ver o que é de fato, tá? Então, quando eu faço isso, olha só, ele apareceu aqui, deixa eu dar um atualizado aqui para ele ficar puro mesmo, né? Então, comprar um bolo na padaria, true. True por quê? Porque ele está feito, né? E aqui false por quê? Porque ele não está feito. Se eu clico aqui, ele continua como true, mas ele não está marcado. Entendeu? Por quê? Ele mudou apenas o state. Ele não mudou o item lá fora. O que é que eu quero que você faça agora? Qual é a sua tarefinha de casa? É fazer com que, quando o cara clique dentro do componente no meu item aqui, ele modifique lá fora também. Tá? Então, essa é a sua tarefinha de casa. Eu admito, é uma tarefinha de casa difícil. Se você for iniciante no React, muito provavelmente você não vai conseguir fazer, tá? Essa tarefinha. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Se você estiver já brincando um pouquinho com React, você deve conseguir fazer essa tarefa, tá? É uma tarefa relativamente difícil. Mas eu vou fazer o seguinte. Abaixo da aula, eu vou deixar o código já com a resolução bonitinha para você, tá? E aí você pode comparar o código, enfim, como você quiser, e identificar essa solução e ver a solução acontecendo, tá? Prometo para você que não é nada do outro mundo, não é nada difícil demais, contudo, é um processo que você vai ter que pensar um pouquinho para fazer, tá bom? Então, uma dica para você solucionar a solução ela é bem similar ao que a gente fez aqui no meu ADD área. Eu passei uma função que ela executa lá dentro, que executa aqui fora, que faz a devida modificação. Tudo bem? Então, basicamente a solução é exatamente igual a essa, só que referente, né, ao done e o false, tá? E você tem que identificar qual é o item que você quer transformar em done ou false. Minha sugestão é que você identifique
pelo ID, tá bom? Beleza, então já falei demais, daqui a pouco eu consigo responder para você aqui totalmente o exercício, tá? Mas tenta fazer, tenta quebrar um pouquinho a cabeça. Se você for iniciante e não conseguir, não se preocupe, é super normal. Já estou adiantando que isso aqui é um exercício relativamente difícil, tá? De você solucionar, beleza? Então, vamos lá para nosso próximo projeto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou e quer aprender um pouco mais, aqui embaixo, ou então se você estiver vendo no YouTube, na descrição do vídeo, também aqui embaixo, né, tem um link para você entrar na página de apresentação do nosso curso completo. No nosso curso completo eu vou te ensinar desde os primeiros passos e aí sim, com uma metodologia de ensino, ou seja, um passo a passo bonitinho para você ir seguindo e você começar desde os primeiros passos sem precisar de nenhum conhecimento anterior para avançando até o nível profissional em que você consegue criar qualquer sistema, qualquer site ou qualquer aplicativo para celular que você queira, tudo bem? Com aulas sempre sendo atualizadas, sempre adicionando novas aulas e aí isso que é importante, com uma equipe de suporte para te ajudar em todas as dúvidas que você tiver durante esse processo, tá bom? Então, é um curso que vai te proporcionar todo o material que você precisa e toda a assistência que você precisa para você começar do zero e ir avançando até o nível profissional. Beleza? Então, eu te espero lá. Clica no link abaixo aqui e, como eu falei, se estiver no YouTube, na descrição tem também o link, é o primeiro link da descrição, que você vai conhecer o nosso curso, ver como é que funciona, ver se é para você, enfim, e entrar se você quiser, obviamente. Beleza? Então, até mais e tchau, tchau.